Muito boa tarde, se você estiver assistindo esse programa à tarde, boa noite se for à noite, bom dia se for de manhã. Estamos começando mais um programa Palco Mackenzie, com os alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie. E hoje vamos falar de um tema muito importante, voltado para você que está em casa, você que está aqui, que é prevenção às drogas. E para isso temos um convidado especial, que é o Dr. João Paulo Lotufo, mais conhecido como Dr. Bartô. Seja bem-vindo, Dr. Bartô. Uma alegria tê-lo conosco aqui. Eu que agradeço. Também o Samuel Nóbrega, que foi nosso aluno, fazendo uma parte musical. E eu sou o professor Ion Morato, estarei com vocês aqui. Dr. Bartô é médico, pediatra, coordenador do projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e de Pneumologia e Tisiologia, acertei? Certo. Oftalmologia não, porque eu não estou enxergando muito Não. bem. Depois eu procuro, então, um especialista. Como é que surgiu o Dr. Bartô? Quem é o Dr. Bartô? O que o Dr. Bartô tem feito nessa área de prevenção ao tabagismo, alcoolismo, uso de entorpecentes? Na verdade, eu tenho um ambulatório de tratamento de tabagistas, para eles pararem de fumar. E a gente viu que é muito difícil parar de fumar. Muito difícil um alcoólatra parar de beber. Então, na verdade, o nosso trabalho foca na prevenção para que as pessoas não comecem a beber, não comecem a fumar. Então, a gente mexe mais com as drogas lícitas, que é álcool e tabaco, praticamente. E hoje até a maconha, que está se tornando droga lícita em alguns países. Então, a nossa ideia é trabalhar com a criança desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio, porque a gente tem visto que é nessa faixa de 10, 11 anos que já se começa a utilizar droga. E vocês têm feito um trabalho nas escolas municipais, escolas públicas, municipais, estaduais, também escolas particulares. Por que, como iniciou essa cruzada, essa campanha de vocês nas escolas? Então, na verdade, foi um projeto da universidade, patrocinado pela Pró-Reitoria da USP de Cultura e Extensão, onde nós bolamos um projeto para trabalhar a prevenção em 10 escolas da região do Butantã. E a gente viu que nessas escolas, aos 17 anos, 25% dos jovens estão fumando, 58% estão bebendo, 15% já experimentaram a maconha e 5, 6% já experimentou o crack. Então isso é muito precoce. E o início disso começa com 10 anos e vai aumentando até os 17. E qual é o malefício? Nós vimos aí que muitos começam na adolescência, às vezes até na pré-adolescência. E qual é o perigo de começar? Não só prevenir, mas começar tão cedo, então, como médico. Aumenta a chance de dependência de qualquer droga. Então, se você começa a fumar antes dos 21 anos, ou a beber antes dos 21 anos, ou qualquer uso de droga antes dos 21 anos, aumenta a chance de dependência. E isso é um problema. De cada 3 que começam a brincar de fumar, 1 vai fumar o resto da vida. De cada 7 que começam a brincar de beber, 1 vai beber o resto da vida. E a maconha e o crack, 1 em cada 9. Então você vê que o cigarro, o tabaco é o grande vilão dessa história toda. Porque ele é muito precoce, ele é o início das dependências junto com o álcool. E são drogas que vêm antes das drogas ilícitas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar desde pequenininho, desde intraútero até. Não é? Porque se a mãe fuma, a criança já vai ter propensão a doenças respiratórias e até chance de ser mais dependente do cigarro pelo fumo passivo, que hoje a gente está sabendo muito sobre isso. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com as famílias muito cedo, né? Então, a prevenção é tudo. O Brasil não tem mais um monte de doenças por causa das vacinas, que é a prevenção. E eu acho que nós temos que atuar na prevenção das drogas. Isso é através das escolas e das famílias que isso deve ocorrer. E por que a questão da idade de 21 anos? Tem algum dado Porque específico? o cérebro se amadurece com 21 anos. Então, o cérebro imaturo tem mais chance de ser lesado pelas drogas. Então, a chance de dependência é maior.
Então, quando o cérebro já está maduro, já amadureceu, então aí a chance de dependência é menor. Então você tem locais do cérebro que são suscetíveis aí às drogas e são suscetíveis, produzem hormônio chamado dopamina, que está relacionado ao prazer, e ao prazer, entre aspas, das drogas também. Então, se isso for muito precoce, é mais nocivo. Doutor Bartô, talvez devido às leis mais rígidas, às restrições às propagandas, também a lei estadual, se eu não me engano, foi em 2009, restringindo o consumo de cigarro em lugares públicos, restaurantes, shoppings e assim por diante. Isso fez baixar o consumo de cigarro. E muito tem se falado em cigarro eletrônico. E o que o senhor diria sobre o cigarro eletrônico, ou quem usa o cigarro eletrônico, ou quem pretende como um fator de diminuição do vício de fumar? O cigarro eletrônico, ele vem com uma ampolinha de nicotina que mantém a dependência da nicotina. Então, ele também mantém a dependência comportamental do cigarro, que é todo esse gestual. Então, por exemplo, quem fuma 60 cigarros por dia faz 600 movimentos de tragar por dia, há 40 anos. Isso é uma parte comportamental, é automático, né? E o cigarro eletrônico mantém isso. Então, nós não conheço nenhum serviço antitabágico que use o cigarro eletrônico aqui no Brasil para usá-lo como a maneira de parar de fumar. O que a gente vê é que tem gente que parou de fumar com isso, mas são os fracos dependentes. Como parou de fumar também com acupuntura, mel de Piracicaba, e aí vai um monte de coisa. Esse é o fraco dependente, que precisa só querer parar de fumar para conseguir parar de fumar. Só que nas clínicas todas, nos serviços todos, hoje a gente tem os médios e fortes dependentes, que é quem fuma mais de 20, 30 cigarros por dia. Então a grande maioria de quem nos procura são dependentes fortíssimos e eles precisam de muita ajuda para parar de fumar. Em relação ao álcool, né? Quando nós falamos do álcool, nós vemos muitos adolescentes já hoje em festas, em baladas, em festa de calouros, nas universidades. Por que começa tão cedo, bebendo tanto? Eu acho que o álcool começa dentro de casa. Então, normalmente as famílias já bebem. Então, você pega uma festa de família, você tem lá sempre um mais alegrinho que bebeu demais. Aquele tiozão com a gravata na cabeça no casamento. Toda a família tem o seu exemplo ali. E, principalmente, se houver alcoolismo nas famílias, a gente tem que evitar o álcool de qualquer maneira, porque esta dependência é genética. Então, começa dentro de casa, é o exemplo, quer dizer, eu conversei com um pai de um adolescente que estava na Fundação Casa, por exemplo, ele falou, puxa, mas não posso beber? Eu falei, quantas latas de cerveja o senhor bebeu, o senhor comprou no último jogo de futebol lá? Ele falou, comprei 4 caixas. 4 caixas de cerveja são 48 latas. Eu perguntei quantos adultos tinham na casa. Ele falou 4. Quer dizer, esse é um absurdo, né? Então, o brasileiro, como o mundo inteiro, o jovem é o binge drinking. Ele não bebe de segunda a quinta, sexta, sábado, domingo, ele chuta o pau da barraca, né? No sentido de beber demais, é o que a gente vê. Só que tem uma coisa importante, metade da população não bebe, ou bebe um mínimo. Eu, por exemplo, mas metade da população bebe. Só que desses que bebem, 20% bebe muito. E aí é que vem os problemas. Então, o álcool começa dentro de casa. E o jovem hoje, o que funcionou com o cigarro? Tirou-se a propaganda, aumentou o preço do cigarro, proibido fumar em ambiente fechado. Então, tudo isso não tem mais propaganda, tudo isso levou ao sucesso. Nós éramos 30% de fumantes no país, hoje somos 12% de fumantes. E o álcool? Você bebe em qualquer lugar, não tem restrição nenhuma, a lei seca não pegou na maioria dos lugares e a propaganda do álcool é fortíssima. Então, a gente tem que fazer com o álcool o mesmo planejamento que foi feito com o cigarro. Tem que haver interesse político em diminuir o uso do álcool. Com certeza, ouvindo o Dr. João Paulo, muitas dúvidas, muitas perguntas vão surgir e nós vamos ver isso daqui a pouquinho.